A paz do Senhor, querido irmão, querida irmã, você que está nos acompanhando através da internet, que a graça de Cristo esteja sobre sua vida, que você esteja bem, com saúde, guardado e protegido por nosso Deus. Muito bom estarmos aqui mais uma vez para junto meditarmos na palavra do Senhor, na palavra de Deus, na vontade de Deus para as nossas vidas. E hoje nós vamos meditar num tema que é importantíssimo na vida do cristão: perdão. Aliás, a vida do cristão começa através do perdão. Quando Cristo perdoa os nossos pecados, quando Cristo limpa a nossa culpa, nós então passamos a ser filhos do Deus vivo. Então a nossa vida começa através do perdão e nós também somos desafiados a viver essa realidade. Eu quero te convidar então a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 13. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Você pode acompanhar na sua própria Bíblia, no seu celular, no seu tablet. Você também pode acompanhar o texto que está na tela. Só peço que, se você for usar o seu celular, não se distraia agora nesse instante com outras coisas, mas esteja focado na palavra do Senhor, porque será bênção para a sua vida. Vamos ler a palavra de Deus? Diz o seguinte, a palavra do nosso Senhor: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Te convido a fechar os seus olhos e orar um instante comigo. Pai maravilhoso, Pai de amor, muito obrigado pela Tua palavra que é perfeita, que é santa e que nos traz compreensão da Tua vontade para vivermos uma vida plena. Pai, fala conosco uma vez mais e que o nosso coração esteja aberto e receptivo à Tua vontade e Teu Espírito Santo nos capacite a andar segundo a instrução da Tua palavra, para que sejamos mais do que vencedores nessa vida e possamos estar preparados para o dia da volta de Cristo. Assim oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, é interessante aqui, eu quero frisar novamente algumas frases que Paulo deixa no texto que nós lemos, de Colossenses capítulo 3. Ele fala sobre a importância de suportarmos uns aos outros. Mas, por favor, suportar aqui não é no sentido de aturar, tá? Eu não suporto essa pessoa. Não é nesse sentido. É no sentido de dar suporte. É de ser como uma coluna que dá sustento às paredes de uma construção, ao teto, né, a toda a estrutura. E nesse sentido a palavra diz que nós devemos suportar, dar suporte uns aos outros. Mas para isso é imprescindível que nós aprendamos a perdoar, que nós pratiquemos o perdão nos nossos relacionamentos. E Paulo então ele dá essa instrução dizendo que é necessário, que é fundamental haver o perdão nos nossos relacionamentos. Relacionamentos entre pais e filhos, relacionamento entre um homem e uma mulher, entre um esposo e uma esposa, relacionamentos entre vizinhos, entre amigos, entre parentes e até mesmo nos relacionamentos comerciais. Sem falar então no relacionamento entre irmãos na fé, né, entre o povo de Deus. Nós precisamos viver o perdão, porque começamos a partir do perdão e temos que viver constantemente debaixo da prática do perdão. Mas é importante nós entendermos então o que é perdão. Primeiramente, é preciso você entender que o perdão é um ato livre. Ninguém pode obrigar o outro a perdoar. Pode até obrigar a dizer que perdoa, mas um verdadeiro perdão, ele tem que partir de algo espontâneo, de um entendimento, uma compreensão, ainda que com dificuldades, mas de um verdadeiro e genuíno desejo de perdoar aquele que nos ofendeu, aquele que causou algum mal, que nos causou alguma dor. Não tem como perdoarmos por obrigação. E muito embora o Senhor nos dê o mandamento de perdoarmos uns aos outros, mas para que isso aconteça, precisa ser um ato genuíno do nosso coração, uma compreensão real de que essa é a vontade de Deus e, portanto, a vontade de Deus é a melhor para as nossas vidas. Nós precisamos também entender que o perdão ele é um ato de misericórdia. Nós não perdoamos porque o outro merece. Aliás, nós não fomos perdoados porque merecemos. Nós fomos perdoados por Deus porque precisamos. E assim também nós precisamos perdoar porque é necessário. A pessoa que não perdoa, ela está presa. Ela fica presa ao passado, né? Aquela história que já se passou, que muitas vezes até o ofensor já se esqueceu. Mas a pessoa que não perdoa, ela fica como que aprisionada por correntes, né? Aquele ato, aquela mágoa, aquele trauma, ou o que quer que tenha acontecido. Por isso é preciso perdoar, é um ato de misericórdia, onde eu liberto a minha vida, mas liberto também aquele que me ofendeu. E o perdão, ele também precisa ser perpétuo, ele precisa ser irrevogável.
Não tem como você perdoar e depois voltar atrás. Nós precisamos entender que, independente dos atos que o outro possa fazer, independente que quem você tenha perdoado possa vir a te ofender, você precisa perdoar verdadeiramente, de modo que aquele ato que foi perdoado nunca mais será cobrado, né? Aquele ato já foi cancelado, assim como o nosso pecado foi perdoado também. A palavra diz que uma vez que somos perdoados, o Senhor se esquece de nossos pecados, lança no mar do esquecimento e não cobra mais nenhuma falta da nossa parte por causa do pecado que já foi confessado e perdoado. Mas muitas pessoas, infelizmente, ainda se enganam a respeito do que é o perdão. Aliás, muitas pessoas vivem mais o que não é o perdão do que o perdão propriamente dito. Então eu quero compartilhar aqui contigo, nesta noite, algumas coisas a respeito do que não é o perdão, para que você não viva segundo o não perdão, mas que você possa realmente experimentar o verdadeiro perdão de Deus na sua vida e aprender a liberar o perdão sobre a vida de outras pessoas. Em primeiro lugar, então, nós precisamos entender que perdoar não é esquecer. Muitas pessoas acham que perdoar é se esquecer do que aconteceu. Não é isso. Aliás, é impossível. A menos que você sofra algum trauma e venha, ser acometido de amnésia, de alguma perda permanente da memória, não tem como você esquecer. Especialmente quando o ato é algo horroroso, algo terrível. Nós vemos diversos casos de pessoas que sofreram traumas na infância, ou até mesmo já na fase adulta, pessoas que foram traídas, pessoas que foram decepcionadas, pessoas que realmente foram feridas de tal forma que a ferida deixou uma cicatriz, por mais que ela possa sarar, a cicatriz está ali. É semelhante ao machucado, né? Quando você sara do machucado, tudo bem, está restaurado, mas a cicatriz fica no local, te lembrando do que aconteceu. Quando você olha para a cicatriz, você pode se lembrar do que pode ter causado aquele machucado, aquele problema, né, aquela situação. Então, perdoar não é jogar para debaixo do tapete. Aliás, se a gente for ficar jogando lixo para debaixo do tapete, chega uma hora que o tapete está dessa altura, né? E também, perdoar não é fingir que nada aconteceu. Isso não é perdoar, meu querido. Isso aí é hipocrisia, é fingimento, qualquer outra coisa que você queira nominar. Mas perdoar não significa que você vai se esquecer da ofensa. Aliás, quando a pessoa age dessa forma, a verdade é que numa situação de dificuldade ou ainda numa situação onde ela é testada, como se nós fôssemos um vulcão, e aquele vulcão explode no momento de ira, de raiva, né? Enfim, aí vem tudo à tona, aquilo que parecia que estava escondido. Né? Nós vemos muitos casais passando por isso. Dizem que perdoaram, mas na hora de uma confusão, de uma briga, de uma discussão, de uma DR, vem tudo à tona. Às vezes coisas lá do início do casamento, de um casamento de 20 anos, vem à tona numa situação como essa, porque não houve um perdão. Houve ali um tapar buracos ou ainda colocar panos quentes, como dizem, né? Que é quando você tenta esconder a situação. Mas não houve um tratamento. Não houve ali uma situação onde o perdão realmente foi liberado e o pecado ficou para trás. Então, perdoar não é esquecer, mas perdoar é não mais sofrer por causa da ofensa. Então, você vai lembrar sim. Vai haver momentos que você vai se lembrar da situação vivida, mas aquilo já não vai te machucar. Quando nós perdoamos de fato, a memória ela está ali e às vezes ela vem à tona, mas já não te fere mais, já não te causa nenhuma dor, porque você sabe que aquilo cessou, que já não existe mais aquela ofensa, ela foi apagada, o perdão cobriu aquela situação de uma vez por todas e não pode mais te ferir. Então, o verdadeiro perdão ele tem o poder de fazer isso, não te fazer esquecer, mas te fazer não mais sofrer, não mais doer o seu coração. É uma ferida que foi fechada, que foi sarada. A cicatriz está lá, mas aquela cicatriz não dói mais. Ela não vaza mais, ela não sangra mais, ela não vai te causar mais nenhum dano. Assim também é quando nós verdadeiramente perdoamos. E quer saber se você verdadeiramente perdoou? A pessoa que não perdoou, ela está constantemente lembrando a Deus da vingança. A palavra de Deus nos diz que a vingança pertence a Deus. E somente Ele pode se vingar.
Entenda isso, essa é uma prerrogativa de Deus. Só cabe a Deus a vingança, porque Deus ele é justo e ele vai executar a vingança na justa medida. Mas quando nós não perdoamos, é como se a gente ficasse todo o tempo lá dando aquele cutucãozinho, Deus, e aí Deus, quando que o Senhor vai vingar a minha causa? Nós não confiamos em Deus, não descansamos, né? Agora, quando a gente perdoa de verdade, nós decidimos entregar nas mãos de Deus. E se Deus vai vingar ou não, não é mais a questão. Já não nos preocupa mais, porque está nas mãos do Senhor. E é Ele quem vai agir na hora que Ele achar melhor e da forma que Ele achar melhor. Então, se você ainda está aí cutucando, cobrando a Deus, provavelmente você não perdoou de verdade. Em segundo lugar, perdoar não é deixar o tempo curar. Aliás, meu querido, esta é a receita para o fracasso. Achar que o tempo vai curar tudo. O tempo não cura nada, não dessa forma. Até uma ferida, se ela não for tratada, se você não passar ali uma medicação, o tempo não vai curar. Pelo contrário, vai infeccionar e de repente uma ferida que era tão simples pode acabar numa infecção tão grande que precisa ser amputado o membro que foi ferido, né? Eu lembro que uma vez eu estava no hospital e havia um homem ali que ele quase perdeu a mão por causa de um simples cortezinho. Ele trabalhava numa região meio insalubre, né? Não tão limpa. E aquele cortezinho infeccionou e foi crescendo, crescendo, a ponto dele quase ter que perder a mão, quase ter que amputar a mão dele. Assim também é a falta de perdão. Quando você vai deixando o tempo passar, aquele ódio, aquela raiva, aquela ira vai crescendo mais e mais e mais. E vai virando como que um câncer. Eu lembro que uma vez eu vi um testemunho de uma jovem também, que havia sido abusada na infância. E ela achou que ela tinha perdoado. Mas quando ela viu uma notícia de uma outra jovem que havia sofrido um estupro, aquele sentimento brotou com uma fúria que ela não conseguiu se reconhecer. E ela percebeu que ela ainda não tinha conseguido perdoar o seu agressor. Irmãos, eu quero fazer aqui uma pausa, aqui um parênteses. Eu sei que não é fácil perdoar, especialmente em situações tão graves como essa. Eu não disse em nenhum momento que perdoar é fácil. Eu estou dizendo que é preciso, que é necessário, porque o perdão traz liberdade para nós. Eu não perdoo por causa do outro em si, mas eu perdoo por minha causa, pela minha vida, porque eu preciso ser liberto. Então eu sei, talvez nesse momento você está pensando, o pastor diz isso porque não aconteceu com ele. Eu imagino que situações como essa, graves como essa, são difíceis, mas ainda assim eu volto a afirmar, o perdão é necessário para que nós sejamos verdadeiramente livres. Mas não adianta você deixar as coisas rolarem naquela famosa letra da música, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Isso não funciona com a falta de perdão, não funciona com a ofensa grave. Aliás, problema nenhum é resolvido se a gente simplesmente fingir que ele não está lá e esperar que o tempo dê conta de tudo. A gente precisa levar a sério. A gente precisa tratar com seriedade, a gente precisa então tratar a ofensa com seriedade. O erro ele não vai desaparecer da noite para o dia. Ele não vai desaparecer num passe de mágica, mas nós precisamos nos colocar diante do Senhor. E eu sei, querido, minha querida, que não é fácil. Terá dias que você vai ter recaídas. Dias em que aquele sentimento vai querer vir de novo. O inimigo tenta te fazer desistir, mentindo na sua mente, não, você não consegue, você não é capaz. Eu lembro que tinha um colega muito querido, já falecido, mas ele dizia que não sabia perdoar. Na verdade, o perdão não é algo natural, é algo divino. A nossa natureza não é de perdoar, mas quando nos colocamos diante do Senhor, Ele nos capacita a perdoar verdadeiramente. Mas então você precisa entender isso, o tempo não vai trazer o perdão por si mesmo, mas você precisa se colocar diante do Senhor. E se amanhã você falhar, não desista. Clame ao Senhor, peça ao Senhor forças, até que você de fato tenha perdoado e isso não traga mais sofrimentos a você. Como eu disse, realmente o perdão ele vai demandar um tempo, mas eu não estou dizendo que só deixar o tempo passar não vai resolver. Você precisa tomar uma atitude se colocando diante do Senhor. Interessante também entender aqui que muitas vezes quando nós somos ofendidos, nós esperamos que o outro venha nos pedir perdão. Que bom se fosse assim, né? Mas a palavra do Senhor não diz isso. A palavra do Senhor diz para perdoarmos como Deus nos perdoou.
Deus não esperou a gente ir até Ele pedir perdão, mas Ele nos perdoa, né? Quando nós nos arrependemos, Ele nos perdoa verdadeiramente. Então, quando você precisar liberar o perdão, tome uma atitude. Independente do outro, se o outro mudou ou não, se ele vai voltar a te ofender ou não, não tem nada a ver com o outro, tem a ver conosco. Tome a decisão de perdoar. Coloque-se diante do Senhor e se você não estiver conseguindo, peça, clame ao Senhor, faça como o cego Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E tenha certeza que Deus vai te fortalecer, te dar capacidade para perdoar e ser verdadeiramente livre. Em terceiro lugar, você precisa entender que perdoar não é simplesmente dizer eu te perdoo. Tem muitas pessoas que acham que é só isso, eu te perdoo e pronto, está resolvido. Meu querido, esse é o primeiro passo. Realmente nós precisamos verbalizar. Talvez há pessoas que você conheci algumas pessoas assim, que dizem, eu não peço perdão não, mas eu mostro com atitudes. Não é assim que funciona. Você precisa pedir perdão. Porque quando nós pedimos perdão, nós estamos nos humilhando, reconhecendo o nosso erro. Nós falamos aqui de liberar perdão, mas há situações que nós precisamos pedir o perdão também, né? Que nós somos os ofensores. Nem sempre a gente está no papel de vítima. Às vezes nós somos o algoz. Às vezes nós somos aqueles que ofenderam. E nessas horas precisamos nos humilhar, chegar diante da pessoa ofendida, reconhecer o nosso erro e pedir perdão. E não só isso, mas o processo de perdão ele demanda sofrimento. Quando nós deixamos essa dor que o pecado nos causa realmente vir à tona e reconhecemos a necessidade do perdão, reconhecemos a necessidade de pedir perdão, então há um tratamento genuíno em nossa vida. Como eu te disse, só dizer eu te perdoo ou então me perdoe não vai resolver. Mas quando nós sentimos que realmente o pecado ele faz o mal, ele nos destrói, ele é como um câncer, isso nos causa dor, isso nos fere, mas ao mesmo tempo não pode ficar só nisso. Precisa haver uma atitude. Quando eu sinto a dor do pecado, reconheço que fui ofendido, ou ainda, mesmo quando eu sofri a ofensa, isso me machuca, mas eu coloco ambas as situações diante do Senhor, numa atitude correta, de clamar ao Senhor, então Ele vem tratar essa ferida. Não adianta você fingir que a ferida não está ali, não adianta você só colocar uma pomada anestésica, você precisa tratá-la. E muitas vezes nós precisamos clamar ao médico dos médicos, porque a ferida é tão grande que nós não temos como tratá-la. Às vezes, meu querido, a ferida é tão grande que de uma forma espiritual você precisa ser operado por Deus, o médico dos médicos. Deus precisa ir lá no seu coração e arrancar aquele mal, sarar a sua dor, transformar o seu ser. E Ele pode. Ele tem poder para isso. Quando Deus nos diz para perdoarmos, é porque Ele nos capacita, Ele nos dá condições. Quando Deus nos diz para liberarmos o perdão, é porque Ele vem e opera os nossos corações. Para isso, basta a gente deixar, basta a gente permitir e clamar ao Senhor, que Ele certamente vai nos dar a vitória sobre a mágoa, sobre a ofensa, sobre o pecado sofrido ou cometido. Outra coisa também que é importante entender, sofrer a dor da necessidade aqui do perdão, sofrer a dor da situação, é porque quando nós somos ofensores e nós passamos por esse processo, a gente vai se lembrar da dor muito nítida e não vamos querer repetir o mesmo erro. Aliás, é mais ou menos assim que funciona a punição, né? Se você que é pai, você que é mãe, teve que punir o seu filho, a sua filha pequena, você não faz isso porque não ama o seu filho. Você faz porque esse processo de punição, de dor, e aqui eu coloco entre aspas, né, porque nem se compara, apenas um exemplo, mas isso vai lembrar a criança do mal que ela fez e ela não vai querer repetir. Ou ainda vai se lembrar da penalização, da penalidade, da punição, e não vai querer repetir a mesma coisa para não sofrer a mesma dor. Assim também conosco. Quando nós sentimos a dor da falta cometida, quando nós somos os ofensores, e sentimos isso verdadeiramente, a gente não vai querer passar por aquilo de novo. E também quando a gente é ofendido e fica arrastando aquele mal por anos e anos, aquela falta de perdão por anos e anos, aquilo nos traz sofrimento. E nós precisamos lembrar disso. Por quê? Para não vivermos na falta de perdão de novo. Para que possamos rapidamente
clamar a Deus: Senhor, eu quero liberar perdão, quero colocar nas tuas mãos essa situação. Eu quero terminar essa mensagem, essa meditação no texto de Paulo, falando mais uma vez que perdoar é preciso. E eu sei, querido, que perdoar não é um ato natural, é um ato divino. É Deus que nos capacita. A nossa natureza é de vingança, é olho por olho e dente por dente. Mas o Senhor nos convida a liberar o perdão àqueles que nos ofenderam. E não somente isso, mas também reconhecer quando nós somos os ofensores, né? E ter a coragem de tomar uma atitude e pedir perdão. Ah, pastor, mas e se eu pedir perdão e a outra pessoa não me perdoar? Aí é problema dela, aí é ela com Deus. Mas a tua parte você precisa fazer, né? E se a pessoa, pastor, eu perdoar, mas daqui a pouco ela continuar nas mesmas coisas? Mais uma vez te digo, querido, problema dela com Deus. A questão é você com Deus. Você não pode ser responsável pela atitude do outro, mas pela sua, você um dia terá que dar respostas para Deus. Você terá que prestar contas para Deus. E nesse dia, nós possamos chegar diante de Deus com o coração leve, com o coração livre, sem amarras de pecado, sem amarras de mágoas, mas que possamos viver verdadeiramente livres, pois foi para isso que Cristo morreu naquela cruz, para isso que Ele veio a este mundo, para nos libertar. Eu quero te convidar a fechar seus olhos uma vez mais. Vamos orar. Pai querido, Pai de amor, eu sei que essa palavra é uma palavra dura. O perdão é difícil. E muitas vezes nós queremos nos prender às nossas mágoas, ou ainda, Pai querido, à nossa arrogância que nos impede de nos achegar até o outro e reconhecer a nossa ofensa. Mas, Pai, nesta noite, eu peço que o Senhor esteja entrando no coração desta pessoa, neste lar, tocando, Pai querido, e fazendo algo novo. Que o Senhor possa gerar ali perdão, que esta pessoa possa liberar o perdão àquele que a ofendeu. Não importa quanto tempo tenha acontecido isso, não importa, Pai querido, nem mesmo se a pessoa já não está mais viva, aquele que ofendeu. Não importa, Pai, o grau, a gravidade da situação, da ofensa sofrida, mas que o Senhor, Pai querido, esteja transformando este coração para que esta pessoa possa ser livre, seja liberta, para que possa viver de forma leve como o Senhor deseja, Pai, não preso pelo peso do pecado. E Pai, se este que está me ouvindo foi aquele que causou a dor a outra pessoa, mas tem sido preso pela arrogância, pela falta de humildade, toque este coração, Pai, que ele possa entender, que ela possa entender agora a necessidade também de reconhecer a falha, de se achegar diante daquele que foi ofendido, reconhecendo, Pai querido, o nosso erro e pedindo perdão que liberta. Pai, no nome de Cristo Jesus, fortaleça aquele que está ouvindo essa mensagem neste instante, para que possa recebê-la em amor, compreendendo que o Senhor, quando o Senhor nos pede algo tão difícil assim, o Senhor também nos capacita. E se o Senhor nos pede liberarmos o perdão, é porque o Senhor quer o melhor para as nossas vidas. Assim nós te pedimos nessa noite, Pai. Continua nos guardando, nos protegendo. Pai, guarda esta família que me ouve, guarda este lar que está recebendo essas palavras, ó Pai, no nome de Cristo Jesus, que o Senhor esteja protegendo e suprindo cada necessidade neste momento tão difícil, Pai. Nós confiamos em Ti, nossas vidas estão nas Tuas mãos. Assim eu oro no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Meu querido, se você foi abençoado por essa mensagem, eu quero te pedir algumas coisas. Primeiramente, se você ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Dê o seu joinha aí também para que o YouTube possa compreender que você tem sido abençoado por essas mensagens e quer receber mais ainda. E não só isso, mas clica também no sininho e clica na opção todas para que você possa ser notificado assim que tiver novas mensagens. Nós temos as mensagens, os cultos, temos também os estudos bíblicos para abençoar você e sua família. Peço também que você esteja compartilhando com outras pessoas, para que assim como você recebeu a bênção do Senhor na sua casa, outras pessoas também possam. Esteja enviando para os seus amigos, parentes, colegas, colocando nas suas mídias sociais, para nos ajudar a espalhar a palavra de Deus por todos os cantos. E o meu desejo é que você continue sendo abençoado a cada dia mais, que você goze de saúde, da proteção de Deus, que você possa estar cercado por toda sorte de bênçãos que só o nosso Deus pode derramar sobre as nossas vidas. Fique na paz, que Deus te abençoe no nome de Jesus.